São Paulo dá mais um passo importante para fechar acordo de saída de jogador. Vamos comentar muito aí também sobre a situação do Luca. Tem atualização importante que sofreu aí um acidente grave no último sábado. Tem ótimas notícias e muito mais para a gente trocar aquela ideia. Beleza, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo aí, rapaziadinha. Domingão, domingo de folga, né? Elenco aí do São Paulo de folga, porque não vai ter jogo, né? Estamos aí em semana de Copa do Brasil, o São Paulo não tá, né? Inclusive, rapaz, o que teve de jogo feio ontem da Copa do Brasil foi um negócio inacreditável, né? 3-0, o pior é nem ter gol, né? Porque às vezes o jogo é bom, mas não tem gol. Não é só porque o jogo foi 0-0 que significa que foi ruim. Mas ontem, rapaz, olha, deu pena do futebol brasileiro, irmão. Deu pena ontem do futebol brasileiro com esses 3 jogos que tivemos ontem. Tem mais jogos aí, né? O Palmeiras está jogando agora contra o Fortaleza. Vamos ver se os jogos melhoram um pouquinho aí, porque olha, rapaz, vou te contar, viu? Espancaram a bola ontem, rapaz. Negócio inacreditável as atuações, né, dos times nesses 3 jogos que tivemos na noite de sábado, né? Muito complicado. Aí, como o São Paulo foi eliminado, conseguiu ser eliminado por Juventude, o time fica aí sem jogar até semana que vem, até sábado, que é quando o São Paulo entra em campo contra a equipe do Grêmio, jogo pelo Campeonato Brasileiro, e hoje é folga, tá? Todo mundo de folga aí, curtindo o domingão com a família, tranquilo. Amanhã o elenco se reapresenta aí para para continuar essa preparação para o confronto contra a equipe do Grêmio. Beleza, rapaziada? O negócio é o seguinte, ó. São Paulo está passando aí por uma reformulação de elenco, né, cara? Saíram muitos e muitos jogadores, se você for pegar. Se você for pegar agora a janela do meio do ano, saíram muitos jogadores. Alguns ainda vão sair. No começo do ano também saíram jogadores. E o objetivo aí são 2 pontos importantes. Primeiro, que o Dorival quer um elenco mais enxuto, tá? O Dorival não quer um elenco muito, muito grande aí, então por isso que está se livrando de vários jogadores. Além também de você diminuir a folha salarial do São Paulo, né? Que é dar enxugada também na folha aí, além também de diminuir a quantidade de jogadores que tem aí no elenco. Tá aí, ó. São Paulo passa por uma ampla reformulação no elenco ao longo da temporada. Desde o início do ano, 13 jogadores relacionados, ao menos uma vez, em partidas oficiais, deixaram o clube, tá? E essa lista aí pode aumentar, porque tem jogadores ainda que estão lá, que devem sair, mas não está fechado ainda um acordo para a saída. Yang, Moreira, Mike, Cedric Soares, Alan Franco, Dória, Ferrarese, Luan, Negruti, Hugo, Alisson, Paulinho e Tapia não estão mais à disposição do técnico Dorival Júnior. A reformulação envolve diferentes perfis de jogadores. Há jovens liberados para ganhar experiência, atletas dispensados para reduzir a folha salarial, negociações de mercado e saída motivadas por decisões dos próprios jogadores. As mudanças também ajudam a enxugar o elenco, que é um desejo antigo de Dorival Júnior desde a sua última passagem pelo clube, tá bom? Então, o Dorival quer um elenco mais enxuto, era algo que ele queria aí também na sua segunda passagem, só que, né, e logo depois, na pré-temporada, ele foi embora para a seleção, então nem deu tempo ali de fazer muita coisa. E assim, desses jogadores aqui, não é todo mundo que saiu ainda, né? Por exemplo, o Paulinho tá aí conversando para ir pro Botafogo por empréstimo, mas não saiu ainda, né? A gente tem, por exemplo, o Hugo, que também não saiu. A gente tem também o Luan, que ainda não saiu. O Cedric Soares, que ainda não saiu. O Mike, que ainda não saiu. São jogadores que estão fora dos planos, que foram liberados para buscarem novos clubes, mas ainda não foram embora. Estão lá, estão treinando separado e estão ocupando a folha do São Paulo, né? Então, além de enxugar o elenco, o São Paulo também quer enxugar a folha. Então, enquanto ele estiver lá, estão na folha do São Paulo. Então, o São Paulo tem que tentar aí se livrar desses jogadores o mais rápido possível, porque não joga, não conta com eles, treinam em horários alternativos, não faz parte dos planos da comissão técnica do técnico Dorival Júnior, né, cara? Muitas e muitas saídas em mês, né, cara? Jogadores aí jovens liberados para buscar mais minutagem em outros times, né? Como foi, por exemplo, o Negruti, o Yang rescindiu o contrato, né? Foi liberado de graça, o Moreira rescindiu e foi liberado de graça. Aí teve a questão do Alan Franco, né? Que
ficou incomodado com algumas coisas e pediu para ir embora, entendeu? E essa lista aí deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Daqui a pouco tem informação sobre isso também, que é em relação ao Enzo Dias, que deve muito em breve deixar o São Paulo. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre ele aí, viu, cara? 13 jogadores aí que, desde o início do ano, foram relacionados pelo menos uma vez e que não vão mais jogar pelo São Paulo. Daqueles jogadores que eu citei, muitos já foram embora e muitos estão lá ainda, mas não estão treinando com o elenco. Não vão jogar mais, tá? Tipo assim, não vão jogar mais. Não faz parte dos planos e estão treinando em horários alternativos do elenco principal do São Paulo. Tá bom, rapaziadinha? Vamos avançando aqui agora e temos atualizações importantes sobre o nosso cria de Cotia, Luca, que sofreu ontem um acidente, né? E foi pro hospital, né, cara? Uma situação aí, assim, foi um acidente sério, tá? Não posso falar também que foi algo leve, não foi leve. Porém, ele passa bem. Era até esperado que ele ganhasse alta ainda na noite de sábado ontem. O próprio São Paulo colocou isso na nota oficial que divulgou. Acabou que ele não foi para casa ontem, não teve a alta ontem, mas teve hoje no domingo. Tá aí a informação do Gabriel Sá. O atacante Luca teve alta nesta tarde do Hospital Albert Einstein, onde ele sofreu aí, né? Onde não, no caso, né, ele sofreu o acidente, né? E estava no hospital, porque ele sofreu uma fratura na mandíbula após um acidente de carro no último sábado. Ele ficará um período afastado dos treinos em processo de recuperação. Aí um ponto que é importante, tá? Bem legal até, que é em relação ao jogo treino de ontem. O jovem havia sido muito elogiado pelo desempenho no jogo treino contra o Ituano. Ele estava retornando para sua casa justamente após a atividade no CT. Então, ele foi para o CT sábado, né? Fez as atividades, jogou o jogo treino contra a equipe do Ituano, foi muito bem, como o Gabriel Sabotou, que foi elogiado internamente pela sua atuação contra a equipe do Ituano no jogo treino na Barra Funda. Depois ele foi para casa e foi aí que aconteceu esse acidente de carro, né? Então, ele ganhou alta, né? Já está em casa aí, então o pior já passou, né? Uma ótima recuperação aqui pro nosso cria Luca, né? Que ele fique bem, vai ficar bem, né? Tanto que já ganhou alta. Agora vai iniciar esse processo de recuperação. Claro que vai ficar um tempinho aí sem fazer atividade, sem treino, né? Vai demorar um tempo aí para ele voltar a entrar em campo, ser relacionado e aquela coisa toda. Mas o que fica agora é que ele tá bem, né? Agora tem fase de recuperação, ganhou alta. O pior já passou, né? O pior já passou, já está em casa aí. Então, ótima recuperação para o nosso cria de Cotia aí, Luca, né? Que o Luca vem perdendo espaço no São Paulo, é bem verdade, né? Que ele vem jogando bem pouco aí. Porém, independente de qualquer coisa, que ele fique bem, né, cara? Fique bem aí, a saúde mais importante do que qualquer outra coisa. Beleza, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora. Comentamos com vocês aí sobre a renovação de contrato do galera. O acordo já foi fechado. São Paulo está já tratando questão de documento, contrato, né, para ele poder assinar em breve. Mas o acordo em si já foi fechado, já parcelaram também, né? Fez um acordo para parcelar aquela dívida de mais de 7 milhões que o São Paulo tinha com o Caleri. Então o acordo foi fechado. Aí tá aí, ó. Alexander Vieira. O Caleri tem 3 objetivos com essa renovação de contrato com o São Paulo. Chegar aos 100 gols, tá, no São Paulo, levar o São Paulo para a Libertadores 2027 e conquistar a Libertadores, tá? É os 3 objetivos que o Caleri tem com essa renovação de contrato. Chegar a 100 gols, voltar para a Libertadores e ser campeão da Copa Libertadores. Até porque, quando o Caleri vem para o São Paulo lá em 2016, ninguém conhecia ele ali, foi até bem no Boca, né? Ali antes de vir para o São Paulo. Ficou, se não me engano, 6 meses, pouquíssimo tempo no São Paulo. Foi aquela Libertadores que a gente chegou até a semifinal contra o Atlético Nacional, que a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. E, se eu não me engano, o Caleri foi até artilheiro daquela Libertadores. Ele fez, assim, 6 meses maravilhosos pelo São Paulo, tanto que depois que ele vai embora, todo ano tinha especulação de que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele tá de saída de não sei qual time, então o São Paulo tá de olho nele. Foi uma novela gigantesca até ele realmente voltar em 2021 para o São Paulo. Então, ele tem, né, cara, essa vontade de jogar Libertadores, de classificar o São Paulo para Libertadores, de ganhar Libertadores, muito por conta também daquele gostinho amargo que ficou em 2016,
de ter batido na trave, né, cara? A gente chegou na semifinal e a gente perde o primeiro jogo em casa para o Atlético Nacional, faz 1-0 na Colômbia, tem um pênalti claro, né, cara? Que era o gol do... que se fizesse o gol seria o gol do 2-0, se eu não me engano, né? Eu tava 1-1, não sei se estava 1-1 ou estava 1-0 para o São Paulo, enfim. Mas era um pênalti ali importante para a gente foi muito prejudicado pela arbitragem, né? Então fica esse gostinho amargo pelo que aconteceu lá em 2016, que foi quando ele veio aí na sua primeira passagem pelo São Paulo. Então ele tem esse negócio, esse objetivo, né, cara? Essa obsessão de ser campeão, de jogar a Libertadores aí no São Paulo, né? Primeiro tem que classificar, né? Tem que conseguir se recuperar no Brasileirão, né? Tá em 12º aí no Brasileiro, tem que se recuperar, subir na tabela, aí, né, cara, sair dessa parte cômoda ali, que é a parte de baixo da tabela, e tem a Sul-Americana. Se for campeão da Sul-Americana, dá vaga para a Libertadores. Tem dois caminhos, né? Ou se classifica pelo Brasileiro ou ganha a Sul-Americana. Tem esses dois caminhos aí. E claro que é super importante São Paulo voltar para a Libertadores. Ganhar a Libertadores é algo muito difícil, né? A gente sabe muito bem disso, mas tem que classificar, irmão. Tem que classificar, tem que estar jogando, tem que participar, tem que ter costume de jogar a Copa Libertadores. O que não dá para ficar jogando Sul-Americana, né? Mas já que tem a Sul-Americana, vamos em busca dela aí, né? Não tem muito o que fazer, né, rapaziada? Bom, vamos avançando aqui agora. Comentamos com vocês agora há pouco, né, no começo do vídeo, sobre vários e vários jogadores que saíram, reformulação no elenco. E essa lista de saídas pode aumentar, ou melhor, vai aumentar aí, porque o Enzo Dias deve ser o próximo a deixar o São Paulo e temos novidades importantes sobre essa situação envolvendo o Enzo Dias. São Paulo já até contratou o substituto do Enzo Dias, que é o Iago Borducci, que estava no Bahia, né? Essa contratação do Iago é já para repor a saída do Enzo Dias, tá bom? E vamos lá, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, vamos lá. Informação que traz o blog do São Paulo. São Paulo paga parte da dívida a Enzo Dias e evita denúncia à FIFA, mas a saída segue encaminhada. O São Paulo deu um passo importante para evitar mais um problema com a FIFA, ao quitar parte da dívida que possui com o lateral esquerdo Enzo Dias. Apesar do pagamento, a permanência do argentino no Morumbi é considerada improvável. A rescisão contratual segue sendo negociada entre ambas as partes, tá? Sobre essa questão aí de evitar problema na FIFA, já que já tem um aí por conta da dívida com a Lazio pelo Marcos Antônio, né? Estamos aí com transfer ban, vale lembrar. Segundo informações, o Enzo Dias havia estabelecido um prazo de 15 dias para que o São Paulo regularizasse os valores atrasados referentes aos direitos de imagem. Caso isso não acontecesse, o jogador estudava formalizar uma denúncia à FIFA, tá? Na última sexta-feira, no dia 31, o São Paulo efetuou um pagamento de $50 mil para o atleta. O valor, entretanto, representa apenas uma parte da dívida e não quita totalmente os débitos existentes. Com isso, o clube consegue aliviar a pressão a curto prazo e evita, ao menos por enquanto, a abertura de um novo processo na entidade máxima do futebol. Então, informação do blog do São Paulo, o Enzo deu aí 15 dias para o São Paulo, né, cara, pagar aí, né, regularizar esses valores atrasados de direitos de imagem. O São Paulo fez um pagamento de $50 mil, né? Não é o valor total, ainda deve mais, né? 50 mil é só uma parte da dívida, mas pelo menos para dar um alívio aí, né, cara? Você já paga um pouco aí, dá uma aliviada nessa situação. Então o Enzo Dias estava ameaçando ir para a FIFA, rapaz. Olha que coisa aí, né? Apesar que é aquela coisa que eu sempre comento, né, cara? Assim, é uma vergonha você atrasar direito de imagem, né? Atrasar salário, direito de imagem, premiação, o que foi, irmão? Tem que cumprir com as suas obrigações. E quando não cumpre, é uma vergonha. Tá? E os jogadores têm direito de reclamar, de ficar puto, de ficar incomodado. Porque tem que pagar em dia. É uma vergonha um clube de futebol do tamanho do São Paulo, que a receita que tem o São Paulo não conseguir arcar com suas obrigações em dia. É uma vergonha. Mas é o reflexo do que as últimas gestões fizeram aí com o São Paulo. É um negócio literalmente vergonhoso aí, cara. Literalmente uma vergonha, tá? E essa saída do Enzo Dias, que é, pelo que a gente tem de informação, parece ser questão de tempo,
deve ser através de uma rescisão, tá? Não deve ser venda, não deve ser empréstimo, deve ser uma rescisão contratual. Rescisão amigável segue como cenário mais provável. Mesmo após o pagamento parcial da dívida, a tendência continua sendo a saída de Enzo Dias. O lateral e seus representantes seguem conversando com a diretoria para definir uma rescisão de contrato amigável, encerrando antecipadamente o vínculo entre as partes, né? Ele que ficou de fora aí dos últimos 2 jogos do São Paulo, tanto contra o Atlético Paranaense quanto contra a equipe do Flamengo. Ele não jogou nenhum desses 2 jogos. Aí, né, cara, tem informação de que ele está incomodado com os atrasos, né, que o São Paulo tem, não só com ele, mas com todo o elenco. Então tem atraso de direito de imagem. E tem informação também que ele foi incomodado porque ele virou reserva, tá? Quando o Dorival chega no São Paulo, já tinha informação que ele queria que o Wendel ficasse. Por quê? Como assim, Gabriel, o Wendel ficasse? Porque o Wendel tinha papo dele pro Cruzeiro, vocês lembram, né? O Cruzeiro tá interessado, fez sondagem, e o Dorival brecou, falou, não, eu quero que o Wendel fique. O Dorival levou o Wendel para a Copa América de 2024, então o Dorival gosta muito do jogador, e sempre teve informação que o Dorival gosta mais do Wendel. E teve a parada para a Copa, né, tempo para treinar, e durante a intertemporada o Wendel ganhou a vaga titular, tanto que nos 2 jogos já foi titular nos 2. E segundo informações, o Wendel também foi incomodado porque ele perdeu espaço, né, para o Wendel, que é o titular agora aí da posição. Então, além dos atrasos, tem também esse incômodo aí por ter virado reserva, né? Enfim. Meu parceiro, é isso. Você que tá aí, se inscreve no canal, deixa o like, seu comentário aí embaixo, o que você acha das informações. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.